Então, olá, eu sou Carlos Colec, sou psicanalista. Tem um filme que eu gostei muito e que acredito que muitas pessoas gostaram, que é Crônicas de Nárnia. É baseado no livro de C.S. Lewis. Foi escrito entre a década de 50, 1950 e 1956, uma série de livros que se tornou filme. A BBC em 1988 fez uma minissérie acerca desses livros e eu quero comentar um pouco sobre isso dentro do campo psicanalítico, dentro do campo inconsciente. Acredito que seja muito rico para nós pensarmos, principalmente o primeiro filme, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Alguns acreditam, porque C.S. Lewis ele participava da igreja anglicana, ele é irlandês, por um tempo denominou-se ateu e depois voltou a praticar o cristianismo dentro da igreja anglicana. E Nárnia tem muitas metáforas bíblicas, né, como o leão, mas eu quero trazer um campo psicológico, um campo psicanalítico acerca desse filme. Então a gente vê, eu quero trazer aqui a ideia do filme como a ideia de estar dentro de uma mente, como se o filme todo estivesse sendo passado dentro de uma mente. Nós vamos ter as crianças, nós vamos ter o começo ali, que é um começo de conflito, de guerra, existe uma situação ali conflitante, e nós vamos ter as crianças, que elas vão para a casa do tio, e vai ter uma sala vazia, onde nessa sala tem um guarda-roupa, como se fosse um portal, e que dá entrada para o mundo de Nárnia. Segundo entende-se, Nárnia, a etimologia dessa palavra, é um lugar de contos. E nada mais propício do que pensar no mundo inconsciente. Um lugar de fantasias, um lugar de pulsões, um lugar onde tem muita imaginação, coisas que são fantasiosas, mas ao mesmo tempo é a nossa verdade, faz parte da nossa realidade. Então nós temos ali um mundo em conflito, um mundo externo em conflito, imagine. Então que todo esse filme está passando dentro de uma mente, a mente de uma pessoa. Então o mundo externo está conflitante, há um conflito, há sintomas. E essas crianças podem representar a humanidade dessa pessoa ou representar também o ego, ou seja, o contato com a realidade. O ego é a nossa parte que nós temos contato com a realidade, a nossa identidade social, o contato que eu tenho com o mundo externo. E esse ego, então, essas crianças, elas adentram o mundo de Nárnia, elas são convidadas a entrarem por conta de um conflito, por conta de uma crise, que é o momento em que eles quebram a janela, ou seja, algo se quebra e eles adentram o mundo de Nárnia, o mundo do inconsciente. Esse ego, ele é adentrado. Então, ele entra no mundo de Nárnia. Aqui a gente pode colocar também a jornada do herói de Joseph Campbell, onde a vida convida a entrar numa aventura e a vencer os nossos vilões internos. Mas não quero tratar exatamente disso. Quero trazer a ideia de que essa mente é uma mente que está no inverno. Essa mente é desprovida de vida. Está ali 100 anos, segundo a história de Nárnia, está 100 anos dentro de um inverno, regido pela feiticeira, regido por uma força, uma voz que a gente pode entender como uma voz acusadora, uma voz da sombra. Sombra é uma ideia que Jung trouxe, o psicanalista Jung, o criador da psicologia analítica, ele traz essa ideia da sombra. Sombra, essa parte do passado,
essa parte que acusa, uma parte que talvez foi vivenciada na infância, onde ocorreram muitas situações e que ficou lá intocada porque às vezes está relacionado aos pais, e pais são sagrados, e o sagrado é aquilo que é intocado, que você não pode tocar, então acaba virando uma sombra, ou qualquer outra situação de desprazer, onde a mente recalca e vai escondendo e fica lá assombrando, ou uma culpa. Aqui a gente pode relacionar também ao Rei Leão, ao filme do Rei Leão, onde tem Scar, que ele culpa Simba pela morte do pai, e Simba carrega aquela falsa culpa e foge do seu lugar, foge da sua identidade, e ele vai entrar num estado de paralisia, onde ele foge de si mesmo, ele foge de quem ele é. Então nós vamos ter essa sombra ali na figura da feiticeira branca. Interessante que feiticeira, no latim, vem de factitious, que é contrário à natureza. Então essa voz ela vai te levar ao contrário, ao caminho contrário da sua natureza, de quem você é na essência, da sua humanidade. Ela está o tempo todo querendo matar esse ego, matar quem é você. O ego ali na representação das crianças, da humanidade, daquele contato com o mundo externo. As crianças ali em Nárnia é o contato com o mundo externo. E essa feiticeira, essa força da sombra, ela está ali tentando matar essa humanidade, matar esse ego. Isso está dentro de uma mente conflitante e neurótica, que é a maioria de nós ainda hoje. Então essa força está lá, tentando matar essa humanidade, porque ali no filme chama-se Filho de Adão. Filhos de Adão, que está relacionado à humanidade. Então essa força vai sempre tentar diminuir e matar esse ego, essa humanidade. Colocando culpa, colocando peso, fazendo com que essa mente seja desprovida de vida. Fuja da sua identidade, de quem é. E essa força, ela também vai tentar inibir o leão na imagem do poder, na imagem da autoridade de fato verdadeira dessa mente. É uma potência. Leão está relacionado à potência, à força, que podemos estar relacionando ao self, que Jung também vai trazer, que é a nossa potencialidade, eu chamo de consciência do ser, é o nosso eu interior, nosso Deus interior, nossa força potencializadora de quem nós somos. Nós, trazendo para o filme do Rei Leão, podemos chamar também que é aquela voz do Mufasa, aquela voz paterna, instrutiva, que te leva sempre a dizer quem é você. Como Simba que fugiu e ele não sabia quem ele era, e aquela voz novamente através do macaco, que o macaco leva ele para descobrir quem ele é, aquela voz de você é meu filho, enfim. Essa voz vai nos levar a quem nós somos, a nossa essência. Então essa mente conflitante, neurótica, onde esse self está oculto, o leão ainda está oculto, porque é subjugado por essa força da sombra, e essa força da sombra subjuga a nossa humanidade, quem nós somos na essência, mas vai haver sempre esse conflito. E é necessário que essa sombra, então, seja, não sei se removida a palavra certa, mas ela precisa ser vencida, ser ultrapassada para que consiga chegar nesse leão, e esse leão venha e resgate essa humanidade. Ou seja, o nosso self precisa estar conectado, nossa potência precisa estar conectada com o nosso ego, o nosso contato com a realidade, a unidade. Nós vivemos dias sendo nós estamos entrando numa sociedade endeusada apenas. Esse endeusamento é da psicose. Precisamos ter o equilíbrio. Então eu preciso passar pela feiticeira, pela sombra, para chegar nesse self, o leão. Interessante que no final do filme, esse leão ele resgata a humanidade. Ele pega essas crianças, assenta elas no trono, e a profecia, de acordo com o filme, é que os filhos de Adão iriam resgatar Nárnia dessa sombra, dessa feiticeira.
Então a nossa humanidade vai resgatar o nosso jardim, vai fazer com que a nossa mente comece a funcionar de volta, a ter vida, a sair do inverno. Não precisamos passar por essa sombra, que cada um tem a sua e precisa compreender a sua sombra, para que esse leão, esse self, esteja de volta conectado com o ego, nossa identidade, a nossa humanidade, o contato com o nosso ego. Tem uma frase de Eric Newman que ele diz assim: o self fica escondido na sombra, ela é guardiã dos portais, a guardiã da entrada, o caminho para o self. É através dela, o caminho para o self é através dela. Para trás, o aspecto escuro que ela representa está o aspecto da totalidade. E é só fazendo amizade com a sombra que ganhamos a amizade do self. Então o self aqui, imagina que é o leão. E essa sombra, a feiticeira. Ela está sempre tentando inibir esse self, ela está ocultando esse self. Como naquele momento em que ela vai sacrificar o self. Ela acusa tal, e ela tenta sacrificar o self, que é o leão. Mas eu preciso passar pela sombra para chegar no self. Então é uma análise, acredito, pertinente para nós vermos esse filme como o interior de uma mente em conflito, uma mente dominada pela sombra, que está relacionada ao seu passado, ao id também, que é a força agressiva, a força primitiva, e que essa sombra vai projetar um tipo de arquétipo ideal também, que agora não vem ao caso em relação a esse filme, mas ambas as forças vão provocar uma sombra sobre o ego, o querer. E essa pessoa fica então alienada acerca da sua própria vida. Ela não vive a sua própria vida, ela vive no inverno, por causa dessa sombra que domina e quer matar a sua humanidade, tudo aquilo que envolve o ser humano, os prazeres, enfim. Lógico, tudo com limitações, mas tenta inibir o seu ego, a sua essência, a sua identidade. Então, isso é muito interessante. E a partir do momento que a gente vence a sombra, o jardim começa a se refazer. Nárnia começa a se refazer quando o ego, ou seja, as crianças ali, se conectam com o self, que é o nosso Deus interior. Isso é muito interessante, lógico que isso é profundo, precisa de um tempo para começar a compreender esse processo. Mas eu acredito que é muito interessante.